amigas do Centro Espírita Dom Pedro II. Alegria estar de novo conversando com vocês, mesmo que seja por esse canal, por este meio, mas nós estamos sempre conectados. Amo todos vocês, vocês sabem disso. O Centro Espírita Dom Pedro II faz parte da minha história, né? De quanto tempo, quantas pessoas, quanta gente maravilhosa que tem aí. Então, eu estou muito feliz, porque o Renato me convidou para estar hoje com vocês. Eu fiquei muito lisonjeado, porque eu gosto demais de todos vocês. Então, nós preparamos hoje um estudo que, assim, eu gosto muito de entender essas coisas desse jeito. Por quê? Porque nós estamos nessa vida de encarnados, né? E sabemos que também estamos na nossa evolução, né? Agora, uma evolução que tende a ficar uma evolução consciente, porque até aqui nós fizemos a nossa evolução de maneira inconsciente. Lembram disso? A gente não sabia nada, né? Viemos aí de um passado muito longo, que a gente não tinha condições de entender as coisas. A gente ia fazendo aquilo que chegava, a gente ia fazendo. Agora não, agora nós estamos na evolução consciente, começando a evolução consciente. O que é isso? Usar o cérebro pré-frontal, que é esse aqui na testa, né? O cérebro do discernimento, o cérebro do raciocínio lógico, enfim, é aí que nós vamos despertar de verdade da nossa condição de espíritos, filhos e filhas de Deus. Então, isso é muito interessante, é um estudo que a neurociência vem implementando e que também outros segmentos da ciência estudam esse assunto, a psicologia, a pedagogia, porque é aí que começa a parte, né, de entendimento das pessoas com relação à vida, como é que eu estou vivendo, como é que eu estou agindo, qual é a minha autonomia nessa vida. Então, agora é preciso que a gente tome autonomia da nossa evolução. Nós estamos aqui, já viemos de muitas e muitas encarnações, muitas, a gente nem imagina quantas, mas imensas, né, grandes encarnações aí do passado, arquivando conhecimentos, e agora o que nós precisamos fazer? Tomar conta desse conhecimento que nós já temos, de uma maneira útil, de uma maneira que não nos enlouqueça, porque quando o inconsciente abrange a consciência, ele pode fazer a pessoa ficar louca, que a pessoa começa a ver imagens, a sentir situações em que ele não consegue entender. Então, a loucura está muito ligada a isso, quando não é uma obsessão. Pode ser esse avanço, esse acúmulo que vem do inconsciente, que a consciência não dá conta. Então, o que acontece? A partir do advento da psicologia, lá no século XIX, mais ou menos na época da codificação espírita, começando com o Dr. Charcot, com o Freud e o professor Adler, lá em Salpêtrière, né, que é um hospital lá de Paris. Então, eles começaram a fazer estudos sobre essa questão, o que está vindo de dentro da pessoa. O que é isso? Por que a pessoa fica louca? O que significa loucura? Nós conhecemos, por exemplo, terapias que eram utilizadas na Grécia Antiga. O que aqueles médicos lá faziam? Eles faziam um corredor meio que subterrâneo e faziam buracos em cima, né, por cima do corredor, e aí o que eles iam fazendo? As pessoas loucas iam passando naquele corredor, e lá de cima eles jogavam baldes de água fria nelas, para tomarem um choque. Era o tratamento de choque térmico. Mais tarde, essa coisa foi pelo choque elétrico. Então, chegou uma hora, nós temos que saber o que é isso. E aí descobriram, então, do inconsciente, que são imagens do inconsciente. Depois Jung aprimora, dizendo do inconsciente coletivo, e que está arquivado no inconsciente coletivo todas as experiências, né, que a pessoa já teve, e ele não entra no campo da reencarnação, mas a gente sabe que pela reencarnação, por exemplo, todas as encarnações que eu vivi estão arquivadas ali.
né? E também o mundo, a cultura, as culturas pelas quais eu passei, né? Eu também estão arquivados ali. Eu vivi em várias culturas, várias civilizações, estão ali arquivados naquele inconsciente. E aí esse inconsciente começa a eclodir, porque ele tem que fazer esse intercâmbio com a consciência. Então, quando a consciência mantém o seu nível tranquilo, né, ajustado com a vida, os dois fazem esse intercâmbio e um ajuda o outro. O inconsciente ajuda a consciência para que ela resolva as grandes questões, para que ela saiba buscar as verdades, o eixo da consciência é a busca da verdade, né? E a consciência informa para o consciente, ó, aquele negócio que você tem arquivado aí, aqui não existe não, pode descartar, o certo é esse. Então, eles ficam interagindo. Agora, quando um avança sobre o outro, é que é o problema, né? Então, é isso que a doutrina espírita está nos ensinando, que nós somos esses espíritos milenares também, que temos arquivados em nós inúmeras informações. Só no homem nós já estamos há 7 milhões e 200 mil anos, né? Então, quanta coisa nós temos lá. Com o advento da doutrina espírita, nós começamos, então, a estudar mais profundamente a reencarnação. Por quê? A reencarnação era estudada só nas grandes escolas secretas, tanto da Índia, né, quanto do Egito, de Samotrácia, que era uma ilha grega que ficava lá no norte da Grécia, do Mar Egeu, e outras grandes escolas de iniciados. Eles só estudavam isso lá. E o mundo não tinha conhecimento, as pessoas não tinham conhecimento, mas acreditavam mesmo. E aí a gente começou agora, com a doutrina espírita, a entrar nesses níveis de conhecimentos. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós vamos tomar partido, nós vamos tomar posição dentro da nossa evolução. Então, agora nós já sabemos que funciona assim. Então, por exemplo, se você pegar os fundamentos da doutrina espírita, você pega imortalidade, aí você acha que, tá, eu sou imortal. Tá, ótimo. Não, falta muito. Imortalidade tem assim, uma série de... É um leque, né, que vai se abrindo, depois você vai, encarnação. Eu acredito em reencarnação, sim. Não, é pouco, porque ela vai abrir muito. Mediunidade, então, nossa, nem se fala. Pluralidade dos mundos habitados, a gente não tem ainda uma informação ainda de como são esses mundos, né, o que acontece lá, mas sabemos que são mais ou menos 210 setilhões de planetas por uma amostragem. Ora, então, nós temos nas mãos o quê? Um caminho para percorrer, um caminho para aprender. É isso que nós estamos dizendo, fazer evolução consciente. Então, agora, quando o inconsciente começar a falar para mim que eu fui um bebum, por exemplo, da encarnação passada, que eu era, acontecia, eu converso com ele, olha, isso já passou, tá? Fica na sua, vamos descartar isso, que eu já fiz coisas melhores, e isso não vale mais a pena, você começa a dialogar com o inconsciente. Joana de Ângeles, num dos seus livros, da série psicológica, ela vai dizer assim, é preciso que aprendamos a dialogar com os nossos fantasmas. Quem são esses fantasmas? São essas imagens que já estão superadas, mas que por um processo qualquer que a gente não libera, pode ser um processo de culpa, não sei, um processo de vitimização, enfim, a gente acaba não dialogando com o nosso fantasma. Então ele vem, ele quer tomar conta da gente, se a gente não tomar cuidado, ele assume o comando. Por exemplo, numa hora que a gente está nervoso, assim, aí acontece um negócio, a gente começa a brigar, xingar, falar um monte de... Isso pode acontecer. Por quê? Porque nós perdemos o nível de controle do inconsciente. Aí a Joana diz, olha, conversa com teu fantasma. Então veio aquele pensamento meio atravessado, meio estranho, olha, não, deixa eu ver o que é isso, por que eu estou pensando isso, aí você já começa a dominar o pensamento. O pensamento, ele é fruto do sentimento, certo? Nós temos o sentimento, nós temos ele em dupla, tem o positivo e o negativo. E o sentimento, ele é acionado pela emoção, de quando a gente tem um estímulo.
Por exemplo, eu encontro uma pessoa muito conhecida minha, e eu não vi há muito tempo, aí o que eu faço? Eu tenho uma emoção. Essa emoção vai no meu sentimento. O sentimento pergunta para o afeto. Né? O afeto é uma apêndice do sentimento. O afeto, o que é isso? Aí o afeto diz assim, a gente é boa. Aí o sentimento positivo, né, o seu polo positivo, manda para o pensamento manda para a ação para a palavra, e por aí vai. E a gente, então, abraça aquela pessoa. Então, esse é o caminho que se faz. Para que a gente possa fazer esse caminho com toda a estrutura de conhecimento, a gente tem que ter soberania. Nós temos que ser soberanos conosco. Essa soberania, quem deu para nós foi Deus, quando Ele nos criou. Ele já nos criou com essa soberania. Quando a gente observa, por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, quando o André Luiz está contando ali a respeito da evolução das espécies, né? Ele sempre fala que a centeira está evoluindo e tal, a centeira vai passar por essa espécie, enfim, mas ela é soberana. Você pode observar que as espécies são soberanas. Por isso que as espécies elas conseguem se manter até que um predador chegue. Mas quando um predador chega, é porque ela já viveu o suficiente. E agora ela vai oferecer o alimento do predador. Quem fala isso, gente, é a mitologia. A mitologia, a gente está acostumado a ler mitologia, assim, como aquelas coisas meio lendárias, né, negócio de deuses, semideuses, não esquece isso. A mitologia é um estudo muito profundo de psicologia. Olha, na mitologia você tem psicologia, você tem antropologia, você tem teologia e filosofia. Como no passado eles não sabiam dar nome a isso ainda, né, porque a mitologia é a mais antiga, então eles chamaram de mito. Mito é o estudo dos mitos. E quem são os mitos? Os mitos são os espíritos superiores que ajudaram o homem enquanto ele era primitivo, meio selvagem. Então, eles ajudaram este homem para a sua evolução. Quem fala isso é o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Então, nós temos que ir apropriando essas informações para a gente não ficar assim, pois é, mas isso aí estuda no Espiritismo? Não, você não vai estudar, mas você vai entender o porquê que tem esse estudo, que Jesus permitiu esse estudo no planeta. Então, nós já saímos soberanos de Deus, soberanos. Em qualquer fase da nossa evolução mais antiga, nós exercemos essa soberania. Exercemos mesmo. E aí, quando nós chegamos no homem, o que nós já fizemos até chegar no homem é esplêndido. Porque nós já conseguimos construir, ao longo dos milênios pesados, difíceis, nós conseguimos construir um corpo físico do tamanho da fisiologia, da anatomia e fisiologia do corpo físico, onde trilhões de células trabalham a nosso favor. E o espírito é que comanda, como? Com a soberania dele. Sendo soberano, essas células vão trabalhar em função dele. As células do estômago são diferentes das células dos rins, são diferentes das da vesícula e por aí vai. Então, são, né, departamentos que nós temos no corpo físico sob o comando do espírito. Mesmo, olha que interessante, mesmo o espírito não tendo esse comando consciente, mas tem inconsciente, porque já está arquivado no inconsciente dele. Quando o inconsciente entra mais em ação e ele começa a desorientar a consciência, o que pode acontecer? Pode acontecer que a consciência não estando atenta, o espírito não pode mandar as informações. Então, acontecem as enfermidades, acontecem tumores, cânceres, né? Ou então a pessoa entra aí num estado difícil, predatório contra ele mesmo, um momento de autossabotagem, se envolve com bebida alcoólica, se envolve com drogas alucinógenas, se envolve com questões que já deveriam estar superadas pela espécie humana, né, pelo homem, e ele se envolve naquilo tudo.
O que se faz, então? Você não deve perder a sua consciência do existir. A Joana de Ângeles também fala muito isso, a consciência do existir. E saber qual é o sentido da vida. O sentido da vida é a evolução. Você pode buscar outras denominações, outras possibilidades, aí, mas vai dar tudo em evolução. Nós estamos num processo evolutivo. Perguntaram para o Emmanuel por que Deus nos criou. É uma pergunta que fizeram, uma pergunta muito inteligente e muito oportuna. Por que Deus nos criou? Para que ele que nos criou? A bel prazer, ele, assim, vou criar mais um filho, né? Vou botar mais um espírito para evoluir. Para que ele nos criou? Aí o Emmanuel falou assim, olha, porque o Emmanuel sempre tem negócio, dada a nossa pouca condição de entendimento e tal, mas podemos dizer para vocês que Deus nos criou, porque ele reserva para cada um de nós uma finalidade precípua na criação. Aí você pega um desdobramento dessa informação de Emmanuel, né? Quer dizer que todos os espíritos estão sendo preparados para uma atividade na criação? Sim, estamos todos sendo preparados. Aí começa a justificar as coisas. Por exemplo, eu sou de um jeito, o Renato é de outro, o Jerônimo é de outro, né? Cada um, a Rose é de outro, cada um tem o seu jeito. Por que tem o seu jeito? Porque a finalidade pela qual cada um de nós foi criado por Deus é uma finalidade precípua para aquilo que nós precisamos realizar um dia. Aí você começa a ter mais um descanso. Quer dizer que eu serei útil a Deus? Sim. Agora você está ainda apropriando de muitas coisas do universo, né, da vida, muito embora já fazendo coisas boas também, porque a gente sempre participa, sempre doa alguma coisa. Um sorriso é uma doação, né? Um sorriso para quem precisa, né? Uma palavra amiga, isso tudo é doação, mas vai chegar uma hora que isso vai ser assim natural. E nós vamos, então, digamos, assumir um posto na criação. Max Scheler, que é um filósofo, foi um filósofo francês da virada do século XIX para o século XX, ele faz uma colocação assim. Eu nunca vi ninguém interpretar isso. Eu já li isso várias vezes, mas nunca vi ninguém interpretar. A gente só consegue interpretar com a doutrina espírita. Ele falou assim, que o homem ocupa um posto no universo. Ponto. Emmanuel fala, Deus está nos preparando para a finalidade precípua na criação. Percebe a diferença? Então, quantos universos existem? Segundo aí os estudos, né, são milhares de universos. E com diferenciações entre eles. Saiu agora um livro do Dr. Paulo César Frutuoso, lá do Rio de Janeiro, em que ele coloca 4 tipos de universos. O universo da evolução, da elevação, da sublimação e da glorificação. Ou seja, locais por onde o espírito transita até chegar nesse posto da criação. E no universo, ele ocupa um posto também, que é um universo que ele está vivendo nele. Então, qual é o posto que ele ocupa? Está na razão direta do seu teor de frequência. O seu teor de apropriação das informações e emitir essas informações. Então, se eu aceito só informações de baixo teor evolutivo, baixo teor vibracional, eu vou doar isso para o universo. Então, essa doação pode ser, e provavelmente ela será útil para os espíritos inferiores. Será útil ali. Às vezes, muitas vezes a gente se corrige pelo cansaço no erro. É uma das formas que Deus utiliza para a gente se corrigir. Então, digamos, né? Eu sou uma pessoa que fala palavrão o tempo todo. Então, eu só vou me corrigir depois que eu cansar disso. Depois que isso começar a não ser bom para mim. Eu começo a não gostar mais disso. Eu começo a sentir que eu estou sendo meio que fora do contexto, né? De primor moral, ético, porque, afinal de contas, a minha palavra é uma palavra que não constrói. Então, eu posso estar influenciado, para falar esses palavrões, por um espírito que está ocupando um posto no universo, que, nesse momento, o posto que ele ocupa é de influenciar para esse tipo de coisa.
E o que aconteceu? Ele vai me fazer melhorar, porque eu vou ficar assim, exausto daquilo, né? Aquilo vai ficar tão grande em mim. A mesma coisa que você se alimentar de uma coisa, só aquilo, o tempo todo. Aquilo vai à exaustão, você não gosta mais. Então, quer dizer, está todo mundo contribuindo. É bom contribuir em nível superior, né? Porque o nível inferior, como diziam lá na minha terra, né? Você come no mesmo balaio, ou no mesmo tacho, cada um falava um jeito lá, no mesmo coxo também. Então, você fica comendo aquela coisa ali, né? Fica alimentando, compensando vibrações de baixo teor. Agora, depois que você começa a melhorar, você começa a entender que é preciso melhorar, e aí é um entendimento lógico e racionalizado, né? Porque não pode fazer isso. A gente fala assim, mas o Espiritismo pode fazer isso? Não, o Espiritismo não te proíbe de nada. É você que tem que se cuidar, porque senão você não vai ficar bem dentro do conjunto. Daí você começa a entender, não, eu tenho que mudar. Então, isso é o despertar da consciência. Despertar real da consciência. Porque teve o primeiro despertamento que foi só para sair da racionalidade, como Joana de Anjos explica no Homem Integral, né? Ele sai, ela eclode da irracionalidade e começa a verificar o entorno, lá no primitivo. Agora nós estamos fazendo o despertamento da consciência para apreender o entorno. E isso que é a soberania do espírito. É quando ele começa a entrar nesse campo de buscas da verdade divina, da verdade que nós precisamos vencer. Nós temos na Bíblia, o Emmanuel elogia muito, ele sempre elogiou muito o Velho Testamento, né? Ele falou que lá tem códigos lá que precisam ser resolvidos ainda, assim, ele sempre fala bem. Então, por isso que às vezes a gente recorre também ao Antigo Testamento. Muito embora tenha espíritos que não gostam, mas nada é por acaso, né, minha gente? Um livro desse, um dos mais lidos do mundo, ou o mais lido, e eu vou jogar fora? Não, tem alguma coisa lá. Então, tem lá no início do livro, no Gênesis, tem uma tal história de Adão com Eva. Tá? Olha essa história, corre tempo, né? Corre tempo e espaço. E ali tem uma história muito interessante, porque, veja bem, era um casal. Esse casal vivia num paraíso, certo? Ou seja, tudo dava certo para eles, não tinham problemas nenhum. A lei, né? A lei os sustentava, essa coisa toda. Até que um dia apareceu uma serpente. Aí tinha uma informação: você só pode comer fruto dessa árvore. Se comer da árvore de cá, vai dar problema. Mas aí eles não comiam da outra árvore de jeito nenhum. Eles eram crianças, né? Eu vou desobedecer meu pai, né? E ele falava que era Deus, né? E aí o que acontece? Um dia chegou uma serpente e deu para eles uma fruta, que não é maçã, não, tá, gente? Muita gente fala que é maçã, na Bíblia não está escrito maçã, está escrito uma fruta. Aí deu uma fruta para a nossa irmã Eva, né? E a nossa irmãzinha comeu e deu para o Adão, e o Adão comeu. E aí os dois ficaram, então, naquela situação, complicados perante Deus, porque eles desobedeceram Deus. E aí Deus chegou e falou: o negócio é o seguinte, agora vocês se viram, vocês vão ter que você, Eva, vai parir com dor, você, Adão, vai ter que trabalhar para sustentar, essas coisas que nós já sabemos. Aí você traz isso para os nossos dias, nesse estudo de soberania, o que você faz? O que você entende? A fruta, a árvore da fruta da vida é o caminho do meio, o caminho da lei divina. Aí você pode fazer tudo o que você puder seguindo o caminho da lei divina, das leis de Deus. Então, pega-se as leis, não vamos pegar na parte científica porque demoraria muito, mas vamos pegar a parte moral, né? Amor, né? Justiça e caridade. Vamos pegar essas três leis. Então, se você vai naquele caminho do meio, soberanamente, você será soberano. Agora, se você começa a dar uma olhadinha para a árvore do bem e do mal, que é o que não podiam, aí você sai do caminho do meio e vai fazendo assim. Aqui está o caminho do meio. Aí você vai fazendo isso, vai serpenteando o caminho do meio. Então você, uma hora, está lá no cantinho, aí você está passando muito aperto, aí você grita por Deus, tal, ele te traz para o caminho do meio.
Aí fica aqui, você fala, tal, daqui a pouquinho você vai para o outro lado. Você faz igual uma serpente. Por isso que foi a serpente que ofereceu a fruta, ou seja, ofereceu o estímulo para que a pessoa faça esse serpenteamento em torno do caminho do meio. Aí o espírito perde a soberania dele, muitas vezes ele perde. Por quê? Ele pode ficar enfermo, ele pode ficar alienado, ele pode ficar estagnado, que são as possibilidades de não seguir as leis de Deus. Então ele vai ficando cada vez mais envolto nesse serpentear dele. É como uma cobra rolada sobre ela mesma. E o caminho do meio está aqui. Só que ele está fora do caminho do meio. Então, gera aquela energia, né, de fora do caminho do meio. Então, essa lenda do Adão e Eva, ela tem várias formas de você fazer uma interpretação. E eu gosto muito dessa interpretação. Gosto demais, porque vai me mostrar que eu tenho que seguir, para eu ser soberano, eu não posso aceitar para mim nada que não seja das leis divinas, nada. Então, o que acontece? Eu chego no Espiritismo, na doutrina espírita, no centro espírita, e aí eu começo a assistir as palestras, eu começo a assistir, né, as reuniões mediúnicas ou grupos de estudos, e eu vou adquirindo várias informações, muitas informações. E aí, quem vai me obrigar a seguir aquilo? Ninguém. Eu mesmo que vou tomar consciência daquilo. A gente começa a melhorar. Olha, meu relacionamento já melhorou. Aí no Dom Pedro II tem um texto que o Renato sempre coloca antes das reuniões, né? Eu sempre falo em palestra, né? De Francisco de Assis. Pregue a todos o evangelho, se necessário, utilize palavras. Olha aqui onde Francisco de Assis chegou. Então não vai precisar de eu falar nada, porque o meu comportamento do caminho do meio, do seguidor da lei de Deus, é o bastante. Então, por exemplo, quando chegam dessas pessoas, num ambiente que é onde ele é conhecido, todo mundo fala assim, olha, chegou fulano, vamos abaixar o tom. Isso acontece com quem segue o caminho do meio. Ele passa a ser respeitado onde ele estiver, porque ele é a carta viva da lei de Deus. Então, ele não vai se envolver em conversações infelizes, ele não vai se envolver com bebidas alcoólicas, geralmente não vai, e temos que entender isso, não podemos ficar no politicamente correto, porque isso é muito sério, os nossos corpos físicos estão mudando, e nós não temos mais estômago para aguentar a frequência do álcool, nós não estamos mais intestino para isso, não temos mais vesícula, mais pâncreas, mais fígado, está estourando tudo. Porque os corpos estão ficando menos densos. Então, isso podia, lá no passado, quando precisava desses agentes, né, proativos, mas agora não precisa. Então, as pessoas têm que tomar conhecimento disso. Por isso que temos que informar. São coisas... Eu descobri isso num estudo que estava fazendo sobre sociologia, com o francês. Não, com francês. Esqueci o nome dele. Então, ele dizia isso, só, nós estamos na quinta hierarquia do corpo físico, estamos entrando na quinta hierarquia. Então, ele vai descrevendo as outras 4 passadas, pegando lá do primitivo, aquele corpo denso, tal, depois foi passando, até chegar nos corpos da atualidade. Então, ele diz, olha, os corpos da atualidade, os órgãos são mais frágeis para determinadas ingestões, por exemplo, de alimento muito condimentado, né? De alimento com muita carne, assim, com muita efervescência. Então, os corpos não estão suportando. E ele diz que vai chegar uma hora, não precisou essa hora, né? Vai chegar uma hora em que um bifinho ingerido pode causar o desencarne, por causa da frequência. O André Luiz, no livro Desobsessão, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, ele comenta isso. Ele fala assim, no dia da reunião, não ingira carne, reunião mediúnica. Não ingiram, não alimentem-se de carne. Por quê? Não é nada de ritual, é porque a carne tem uma fermentação muito pesada. Então, se você come, por exemplo, um bife 2 horas antes da reunião mediúnica, você vai chegar na reunião mediúnica exalando a frequência daquela carne que ainda está no processo de digestão.
o que vai acontecer? Os espíritos sofredores, aqueles que vão lá para pedir ajuda, ou mesmo os maldosos, vão pegar essa frequência. E eles não vão querer mais nada a não ser isso. Que beleza que eu estou com uma carnezinha aqui agora. Então ele explica, então, a gente não é nada de ritual, é um estudo sério, e muitas vezes as pessoas não param para refletir nisso. Ou seja, é a necessidade de termos essa soberania, sabe, de cuidar de nós. Afinal de contas, nós estamos encarnados, ou não, não importa, eu posso estar desencarnado também, mas eu tenho que cuidar da minha soberania, sabe? Cuidar de mim, gostar de mim. Nós temos na composição dos corpos, da aura, que a gente vê na aura, a gente tem o duplo etérico, ele fica assim a 5 centímetros do corpo físico. Esse duplo etérico é que contribui para o corpo físico. Quando a gente desencarna, ele é suicídio, ele não desintegra, não. Pelo contrário, ele fica mandando informações para o espírito, mas então, ele recebe, então ele tem o fluido vital. O fluido vital vem, segundo o Allan Kardec coloca, que é uma variação do fluido cósmico universal. Então, esse fluido vital é o fluido da vida. Quando a gente vai encarnar, a gente recebe uma dose desse fluido vital que vai dar para a gente um tempo na encarnação. 70 anos, 60, 80, 100, não importa. 40. Então, esse fluido é que vai dar vitalidade ao corpo físico, certo? E o duplo etérico, então, ele é o grande gestor, né, desse fluido. E fora os outros que chegam pelos centros de forças, que o André Luiz chama de centros de forças, e que é conhecido também como chakras, então, que são os cones que recebem essas energias. Ora, para o fluido, para o corpo etérico funcionar perfeito, ele precisa de uma coisa muito séria, porque a energia ele tem que distribuir. Ele precisa de que o espírito goste dele espírito, né, do pretérito. O espírito goste do próprio espírito, eu tenho que gostar de mim. Porque se eu fizer uma ação qualquer contra mim, ou contra a minha identidade espiritual, eu estou atingindo o do pretérito. Ele pode não enviar as energias de conformidade com a minha necessidade. Eu posso ter um estado de letargia, como a gente conhece muitos aí, que pessoas, não sei se atualmente ainda mas eram enterradas vivas, que davam como mortas. Ele pode não me oportunizar a dar para as células as energias que as células precisam para viver. Então, precisamos gostar de nós. Precisamos ter muito cuidado conosco. Quando Jesus fala no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Daí, assim, eu comecei a pensar, o que significa isso? Como é que eu posso fazer a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Fiquei pensando nisso. O que Deus quer que eu faça? Aí alguém vai falar assim, que você seja bonzinho para as pessoas, que você seja fraterno e caridoso, essas coisas. A gente ouve muito aí. Mas é pouco. Para Jesus, nomear o Pai, isso é mais profundo. Eu falei, não tem mais coisa nesse meio. Então, seja feita a vossa vontade. O que eu tenho que fazer que vai agradar a Deus? A não ser essas coisas que a gente ouve, né? Seja cavalheiro, seja isso, seja aquilo, tal. Tá, tudo bem. Isso aí são relacionamentos, são propostas de relacionamentos assim mais afetivas, mais éticas, morais, tal, tudo bem. Mas o que ele quer? Era a minha pergunta. Aí, quando eu consegui pegar essa informação do Emmanuel, que nós fomos criados para uma finalidade precípua da criação, aí eu comecei a pensar assim, meu Deus, parece que eu estou entendendo. Ou seja, o que eu posso fazer? Eu devo fazer com que a minha evolução seja mais rápida. Ou seja, que eu não fique perdendo tempo. Porque enfermidade é perda de tempo, muito embora é uma cura, a cura da mente, mas eu estou perdendo tempo, porque eu fiz igual a cobra,
e fui me enrolando em torno do eixo da lei de Deus. Então, eu estou perdendo tempo. Então, o que que Deus quer? Ele precisa de mim, não é? Não foi o que a irmã falou? Que nós somos criados para uma finalidade expressiva? Então, ele está precisando de mim. O que eu vou fazer, o que você vai fazer, está lá te aguardando, está nos aguardando. E olha, se eu conseguir viver uma vida sem serpentear e mais no caminho reto, eu vou mais rápido, aprendo mais depressa, me instruo e começo a trabalhar com mais propriedade, eu começo a entender melhor o que é caridade, o que é amor, o que é justiça, e aí eu vou mais rápido. Então, eu entendi. Fazer a vontade de Deus no nosso processo, no nosso projeto ainda de evolução como homens, é isso, cuidar da gente. Cuidar de nós também, porque ele precisa rápido da gente. Então, como eu cuido de mim? Jesus deu a informação. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, faça esse triângulo, né? Eu amo Deus e amo o próximo. Eu amo Deus e amo o próximo como a mim mesmo. Então, eu faço um triângulo. Aí eu consigo a ser mais rápido na minha evolução, sem ficar perdendo tempo. Tem gente que morre de medo de ir para o umbral. Olha, gente, só vai para o umbral quem quer ir para lá. São pessoas que não se cuidam, são pessoas que não estão aí, nem aí para a lei divina, não estão pensando nisso, que lei divina que é essa? Eu nem acredito em Deus mesmo, tem gente que fala assim, né? Então vai postergando isso que poderia ser mais rápido. Ora, se eu quero fazer a vontade de Deus, na minha posição hoje ainda de homem, é bem ínfimo, né, no projeto de evolução, mas já começando a refletir, a pensar, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que gostar muito de mim. E isso significa o quê? Soberania. Você vê uma coisa interessante? Imagina você, como é que a vida, a divindade cuida de nós, dentro da nossa soberania, né? Tem muitas pessoas que às vezes nos questionam sobre a reencarnação e não aceitam a reencarnação porque não se lembram do passado. Ah, eu não lembro quem que eu fui. Ah, quer dizer que eu fui fulano, fulano. Você foi você mesmo em vários corpos, várias situações, várias épocas, várias circunstâncias. Mas as pessoas não entendem. Mas por que eu não lembro disso? Eu tinha que lembrar, ué. Sabe? São pessoas que não têm um conhecimento mais interessante sobre a vida e tal. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 392, né, Kardec pergunta, né, por que o espírito encarnado ele perde a lembrança do passado? Né? Eles vão dizer, o homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa da transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Esta é a questão 392 do Livro dos Espíritos. Olha o que os Espíritos colocam. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Por que ele é mais ele mesmo? Porque não perde a soberania dele na encarnação presente. Imagina, se ele lembrasse do passado dele, lembrasse das loucuras que ele fez, né? Lembrasse de todas aquelas coisas, e aí você quer saber? Não precisa saber individualmente, vê coletivamente, leia história. Você vai ver na história coisas absurdas. O negócio é tão sério que o Steven Pinker, que é um psicólogo canadense, radicado nos Estados Unidos, e ele ganhou o prêmio Priestley, que é o Nobel de Psicologia. Ele escreveu um livro chamado Os Anjos Bons da Nossa Natureza. É um catatal bem grandão assim. E ele diz, vocês estão reclamando da violência desse presente? Gente que está matando aí, gente morrendo de fome, morrendo de peste, vocês estão reclamando disso? Eu vou provar para vocês que nós estamos vivendo um paraíso. Aí, gente, ele começa a enumerar
O que a humanidade fez no passado? Éramos sanguinários, incendiários, éramos pedófilos, éramos todo tipo de desastre que você possa imaginar. Só salvou disso aí os santos, os mestres divinos que vieram aqui, mas o povão mesmo foi isso. Ou então aqueles que já entenderam desde cedo a evolução, esse negócio, o caminho do meio. Então eu vou querer saber o que eu fiz no passado e me deparar com um negócio desse, me deparando com uma tocha na mão, botando fogo numa vila e matando crianças, velhos, mulheres. Eu não quero, não. Se eu souber agora o que eu fiz ano passado e foi uma coisa desastrosa, eu perco a minha soberania neste presente. Eu entro em parafuso. Eu começo a ficar desesperado. Nossa, eu fiz isso? Fez. E eu estou te mostrando só um pouquinho. Porque se eu mostrar tudo, você não vai aguentar. Então, por isso que a gente perde um pouco a lembrança do passado. Não tudo, né? Porque nós temos que ter lembranças. Por exemplo, se para eu começar a corrigir o meu problema, eu vou ter que ser músico, por exemplo. E essa música, eu comecei a estudar música lá, nas encarnações passadas, então, alguma coisa da música vem para mim, para me facilitar nessa encarnação. E assim sucessivamente, na engenharia, no direito, enfim, em tudo aquilo que as pessoas se avançam, né, na encarnação. Só pego aquele pedacinho que é possível. Porque senão eu vou perder minha soberania. E os Espíritos são muito claros, né? Quando ele fala, olha, sem o esquecimento do passado, né, ele ficaria ofuscado, né? Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. O que é isso? Por que Deus fez desse jeito? Exatamente para que o espírito, na nossa situação, na nossa evolução, não perdesse tanto tempo na evolução, porque ele precisa da gente. Entende como é que isso é sensacional da gente entender? É muito interessante. Então, olha o que a doutrina espírita está nos informando. Está nos informando isso. Quem que sabia disso? Só as escolas dos iniciados. Eles sabiam. Ah, sim. Escola lá de Mênfis, por exemplo, no Antigo Egito, que é a escola das encarnações, sabiam desses detalhes todos, mas nós não sabíamos. E aí as pessoas ficam debatendo aí, não, mas eu queria saber que eu fui. Porque acham, sabe, que pode ter sido uma rainha, uma princesa, um príncipe, um rei. Isso é complicado, porque geralmente a nobreza errava muito. A nobreza errava demais. E quando a nobreza era nobreza mesmo, como é que lá na Idade Média, vamos pegar a Idade Média de 500 até 1000, né? 1000 e pouco, 1500, né? Por ali assim. Gente, as pessoas comiam com a mão. Aqueles banquetes que você fala, banquete, era tudo com a mão. As moças casavam em maio, porque em junho elas tomavam banho. Era uma vez por ano. Só podia tomar banho em junho. Aí elas casavam em maio, porque já ficava limpinha para o início do casamento. As flores na igreja, não era para enfeitar a igreja, era para abafar o odor daquele monte de gente junto. Gente, eu quero bem sair do passado. Eu não. Coisas absurdas que eu estudei isso um pouco, né, com a Eliana Percival, que é uma pesquisadora da Idade Média lá da Itália. Ela tem um livro sensacional explicando esses detalhes. Coisas assim, você não acredita, nossa, eu fiz isso, fez. E fez mesmo. Não tem jeito. Morria de peste, morria de sujeira, morria de tudo. O rei Henrique III da Inglaterra, que não está tão longe assim, para você falar com ele numa audiência, você tinha que ficar se tomar banho durante 6 meses. 6 meses. Você ficava de quarentena de banho. Não podia. Por quê? Porque se você tomasse banho, você lavava o corpo e limpava os poros. E segundo a crença na época,
as bactérias saíam pelos poros e infectavam outra pessoa. Se não tomasse banho, os poros estavam fechados, e aí as bactérias não saíam. Olha só, gente, isso aí é pouco tempo. E eu quero saber o que eu fui no passado para me deparar numa situação dessa, né? Eu preciso desse presente. É como diz o Chico Xavier, nunca a humanidade viveu com tamanho conforto. Eu quero esse presente. Esse presente é legal. Muito embora as pessoas ainda estão muito alienadas dentro desse presente, ainda não perceberam. Então, a pessoa tem água encanada, tem rede de esgotos, né? Claro que tem pouca gente que tem. Na verdade, a maioria não tem isso ainda, né? Mas aqui no Brasil, a gente tem regiões aí já bem arrumadinhas, né? Como aqui no Sudeste, no Sul, né? Provavelmente lá no Nordeste, lá no Norte, pode ter algum desses problemas. Mas eu já estive lá, vi tudo arrumado. Eu fiquei em Manaus mais de uma semana, nossa, tudo beleza, tudo arrumadinho. Mas então, nós temos tudo isso. Nós temos todo esse conforto dentro de casa. Água encanada, você tem água no chuveiro, você vai tomar banho todo dia. Se você não tomar banho todo dia, se você não quiser. Mas você tem tudo isso que acabou essa história de poros, né? Pelo contrário, o poros tem que estar limpo para poder respirar, a respiração também entra ali, que é alimento também. Enfim, nós temos tudo isso. Qual que, então, a importância de saber de tudo isso? Viver com soberania. Então, agora eu sei disso tudo, eu sei que a minha vida é que, que vai, que vai me sustentar, né? Que vai sustentar na minha encarnação, eu tenho que ficar atento, eu tenho que ficar muito, muito em sintonia com os amigos espirituais, para eu poder fazer o máximo que eu puder perfeito, para eu não criar nenhuma situação constrangedora para eu mesmo conviver. E outro detalhe muito importante que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a gente não sabe, por determinação divina, e Jesus falou isso numa das parábolas dele, a gente não sabe a hora que nós vamos retornar para o mundo espiritual. Não sabemos. Só Deus é que sabe. Né? O próprio Jesus disse, só o Pai sabe a hora que nós vamos retornar. Essa questão de ir e voltar é necessária. No livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, logo no início tem uma preleção de um mentor chamado Albérico. E aí o Albérico fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, Deus não nos vê com olhos pequenos de apenas uma existência física. Ele nos vê com olhos de eternidade. Percebe a profundidade disso? E ele vai dizer, não vale nascer e morrer, simplesmente, porque as formas fazem e se desfazem todos os dias. O importante é o que você faz entre o nascer e o morrer. Gente, essa lição está conosco há décadas. A gente nem vê, às vezes nem lê, nem sabe dela. É preciso que nós comecemos a apropriar desses valores, desses tesouros que nós temos nas nossas estantes de livros, nos nossos centros espíritas, nos grupos de estudos, nas palestras, agora nas lives, né, que está pipocando live aí para todo lado. Né? Então, nós temos que apropriar dessas informações, para que a gente possa ser mais soberano. Porque daqui a pouquinho, não sabemos que dia que é, porque os acidentes, né, a gente nem sabe se vai acontecer acidente, se não vai. Ah, porque está de coronavírus, que não sei o quê, não sei, ele nem vai desencarnar, porque a esmagadora maioria não desencarna, né? Então, assim, a gente não sabe como é que vai ser, mas que a gente vai, vai. Eu não sei o dia nem a hora. Então, eu preciso ser soberano agora. Eu preciso exercer essa soberania agora, com todas as letras possíveis, sabe? Não posso fazer nada que me tire da minha condição soberana de existir.
essa condição soberana do existir espiritual. Tem pessoas que acham que é a conta bancária, outras pessoas acham que é o poder que ele exerce, né? Esses são os frágeis. Porque se você exerce um poder por mérito, por meritocracia, sim, você é um grande trabalhador, você é um conhecedor profundo disso, então você vai exercer esse poder, tudo bem. Agora, se não for por isso, é por uma outra questão. Então, você precisa de saber, será que é isso que é ser soberano? Eu chegar, por exemplo, eu ocupar um cargo público que me dê aí condições de viajar para o mundo todo, ficar nos melhores hotéis. Será que é isso? Porque o hotel, gente, por melhor que ele seja, ele não é a nossa casa. Sabendo que ali, no dia anterior, teve uma outra pessoa que ficou lá, que eu nem sei quem é, deixou frequências lá. Então, o hotel é um lugar de passagem, não é um lugar de curtir. É preciso que a gente comece a analisar o que realmente é válido. O que realmente é válido dentro da sequência encarnatória? O que compõe um todo positivo dentro da encarnação? Isso é soberania. É quando eu começo a poder avaliar e escolher. Isso vale, isso não vale. Eu não vou fazer aquilo que não vale. Mas todo mundo faz. Olha, todo mundo faz, problema dele. Eu não vou fazer. Você tem que ser diferente social, da mesma maneira que você tem que ser um útil social, ou um necessário social. Aquela pessoa que pratica algo para a sociedade, que a sociedade vai crescer um pouquinho pela tua prática, pela tua existência. É isso que vale. Então, eu não sei que hora que eu vou desencarnar. Ora, se eu estiver em plena atividade do bem, não tem problema nenhum. Se eu for ter problemas lá no mundo espiritual, é porque eu tenho que ainda resolver umas coisinhas assim. Eu me lembro que uma vez, lendo um livro do André Luiz, há um desencarne que o mentor diz assim, vai ter que passar 2 minutos no umbral. 2 minutos, porque ainda tem que tirar umas frequências. Ou seja, lá é para limpar. Né? Mas eu vou ter medo de desencarnar? Não, eu vou continuar vivendo. Agora, como que eu vou viver vai depender das minhas propostas atuais. Se eu for pelo social, porque todo mundo faz, pode ser que eu me enrole, porque o social ainda está muito sem essas informações. Então é preciso que a gente comece, né, a buscar a informação correta, a postura correta, fazer valer a vontade de Deus, que é me preparar para ir o mais rápido possível para as faixas superiores, né, da evolução. Porque lá tem coisas que a gente nem sonha aqui. Nem por curiosidade a gente vai querer ir para lá, a gente vai preferir ficar por aqui, né? Então, tem situações aí de pessoas que não preferem ficar por aqui mesmo. Né? Às vezes você comenta, é muito comum quando você comenta certas propriedades do futuro, né? Que às vezes as pessoas falam, e você comenta, aí as pessoas falam assim, eu não quero isso não, prefiro ficar aqui. Ou seja, prefere ficar aqui, nesse mundo onde ainda é tudo muito, muito primitivo, gente. Nós mastigamos. Você pegar o alimento e mastigar para poder melhorar a digestão do alimento, ou seja, ainda é alimento pesado, que o estômago sozinho não vai aguentar. Então, isso tem que ser analisado. Quando Jesus falou, né, para os apóstolos dele, né, quando ele foi chamado para lanchar lá com eles, ele falou, não, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Olha, o que é fazer a vontade do Pai? É viver o amor. Viver a intensidade do amor. A plenitude do amor. Que isso é alimento. Todos os espíritos superiores vivem de amor, como diz você, pela frequência altíssima gerada. Né? O amor é uma energia em altíssima frequência, que é gerado por uma série que existe de atitudes. Aí você gera o amor, aí eu vou viver na frequência do amor. Você já deve ter vivido essa experiência de estar fazendo um trabalho, está amando o trabalho que você está fazendo. Aí se alguém te chama para almoçar ou para jantar, você fala, não, agora não, depois eu vou. Você está sendo alimentado ali pela energia do amor. Você está fazendo algo
de total entrega, porque você está se sentindo útil ali. E a gente ainda está muito ligado nessa coisa do alimento material, a gente precisa do alimento, o que a gente vai almoçar amanhã, o que a gente vai fazer isso, né? Não sei aonde, essa pandemia, a gente não pode sair para ir no restaurante. Ótimo, isso tudo faz parte da vida, mas é preciso a gente começar a minimizar isso e aumentar o valor das buscas espirituais. Depois do homem, a gente veio, né? Primitivo, tribal, cidadão, é o que nós somos agora. A próxima etapa é o espiritual. Então, nós já saímos do primitivo, já saímos do tribal, cada um tem a sua necessidade, o seu conjunto de necessidades, e chegamos no cidadão. O cidadão nada mais é do que uma pessoa que vive em condomínios. Uma cidade é um condomínio. Ele tem que pagar imposto para viver ali, porque alguém tem que fazer alguma coisa para ele, e ele vai viver ali sob leis, sob regimes de leis e tudo. Então, por quê? Porque ele ainda é uma pessoa refratária, ele ainda faz muita coisa errada. Então, ele tem que ser seguro por leis, né? Aí tem que ter código disso, código daquilo, para ele poder não fazer tanta coisa. Se ele fizer, ele ser reprimido, até recluso. Aí, quando ele vai para o espiritual, acabou isso. Ele não vai fazer mais esses enganos. Por quê? Porque ele está fazendo a vontade do Pai, que é avançar o mais rápido que ele puder no campo da evolução. Sejamos soberanos, minha gente. Sejamos soberanos, assim, espiritualmente, para que a gente possa aproveitar essa encarnação, independente da nossa maneira, como nós estamos vivendo essa encarnação, independente. O importante é sermos soberanos nessa encarnação, tá bom? Eu agradeço muito a vocês pelo carinho, agradeço ao Centro Espírita Dom Pedro II, na presença dos seus diretores, né, do Renato, que nos convidou, e todos que estão assistindo esse estudo conosco, que irão assistir, eu agradeço de coração e peço a Jesus que os proteja, que nos dê uma noite de paz, de muita harmonia, para que a gente possa entender melhor a vida e sermos, né, mais eficientes nessa coisa chamada viver, tanto encarnado quanto desencarnado. Muito obrigado. Até um próximo encontro. Fiquem com Deus.